No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise em cima de um projeto do escritório Doma Arquitetura. Para quem não conhece, é o maior canal de arquitetura do Brasil. Então hoje a gente escolheu um vídeo aqui da Doma um pouquinho diferente. Esse projeto dela é um projeto que ela fez tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto de interiores. Então é um projeto que ela fez completo e a gente achou bem interessante de vir aqui e compartilhar com vocês. Eu vou dar o meu ponto de vista em cima aqui do nosso vídeo que a gente escolheu, né? E vou dando algumas dicas aqui para vocês também. Ela já começa mostrando aqui pra gente, então, a porta de entrada, totalmente fora dos padrões que a gente está acostumado, né? Aqui a gente tem uma porta aqui mimetizada, né? Ela tá ali meio camuflada, o mesmo tom da porta, ela colocou nas paredes, né? Então essa é uma forma ali de dar uma disfarçada. Além dessa ideia, né, de dar uma camuflada, ela escolheu uma cor bem viva, né? Diferente do que a maioria das pessoas acaba escolhendo, um tom mais neutro, né? Hoje as pessoas têm muito medo de ousar um pouquinho com as cores, né? E aqui a gente vai ver que a Doma ela não tem medo de ousar, né? Os projetos dela são sempre bem coloridos e eu acho bem interessante. Isso diferencia, né? O lavabo na entrada da casa, isso já é mais tradicional, né? Então, um lavabo na entrada da casa, isso eu acho que é fundamental, né? A gente chega da rua e a gente às vezes, né, chega ali, já consegue lavar a mão, já consegue ter um apoio, mas o lavabo na entrada, ele é fundamental. Esse detalhe que ela criou no forro ali, fazendo um triângulo, de certa forma ele dá um charme, né? Depois ela vai mostrar a fachada, e a fachada tem esse elemento também, né? Então eu acredito que é um detalhe que ela trouxe da fachada para dentro de casa, né? Fazendo saindo um pouquinho do tradicional, que a gente tem um forro reto, e criando esse detalhe mais triangular, que é um elemento que ela tem na fachada também. Que sonho uma ilha desse tamanho, não é? Uma brinquedoteca próximo à área social. Essa brinquedoteca ali, a gente já viu que ela tem uma abertura ali, apareceram ali para mais ou menos ali, eu acho que 3 portas de correr. Então, quando ela abrir todas essas folhas, essa brinquedoteca ela vai ficar integrada ali com a parte da sala de jantar e cozinha. E para quem tem crianças, aqui eu não sei, né, qual a idade aqui das crianças aqui, dos clientes dela, mas para quem tem crianças é essencial a gente pensar, né, principalmente quando a gente tem uma casa de 2 pavimentos. Geralmente os quartos ficam no andar de cima, então os brinquedos das crianças estão sempre no segundo pavimento. Mas a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ter um local específico, né, para ter esses brinquedos no térreo também, porque senão a gente vai ter sempre o trabalho de estar subindo e descendo escada, trazendo os brinquedos, né, para quando a gente quer a casa organizada. Então pensar nisso, ter uma brinquedoteca, um espacinho pequeno que seja, mas com um local exclusivo para os brinquedos das crianças, né? E próximo da sala de estar, sala de jantar, cozinha, é onde os pais estão fazendo ali, né, as suas tarefas, mas conseguem estar de olho nas crianças. Então isso eu acho bem interessante também. Interessante, né? Claro que a gente precisa ter uma metragem grande, né, para conseguir fazer isso. Mas aqui nós temos uma sala de convívio separado da sala de TV. Olha que interessante. Do lado direito, eles criaram um quarto de visitas no térreo e do lado esquerdo ela tem a porta do lavabo. E todas essas portas aqui de entrada, como se fosse um hall de entrada, elas estão todas na mesma tonalidade, né? Isso foi uma forma que ela encontrou de camuflar todas essas portas, né? E o que eu acho interessante de ter um quarto de visitas no térreo é que não tira a privacidade da família, né? Geralmente, né, o quarto do casal e dos filhos está no segundo pavimento e quando recebe uma visita em casa, até eu acho que a própria visita se sente um pouquinho mais confortável, né?
em fazer barulho, não atrapalhar os moradores da casa. Então, ter um quarto de visita no térreo, eu acho que é algo que a gente deve pensar para os nossos projetos arquitetônicos, né? Claro, quando a gente tem uma metragem, né, que a gente consiga trabalhar com isso, e se for um pedido do nosso cliente também, que é sempre o essencial, né? É interessante ter um armário assim, né? Claro, não precisa ser em toda essa extensão, né? Aqui esse armário deve ter uns 3 metros no mínimo. Mas um detalhe pequeno que seja, isso é um pedido que eu venho recebendo bastante dos meus clientes, que quando a gente chega em casa, a gente tem um espacinho, né? Para largar a bolsa, a carteira, a chave do carro. Então, pensar num espacinho que a gente consiga manter esses itens organizados, né? Que são objetos que a gente usa todos os dias. Então, quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é largar eles. Então, para que a gente não deixe eles em cima da mesa, em cima de um aparador, para que a casa fique desorganizada, então pensar, a gente consegue em pequenos espaços já criar um móvel específico para isso, né? Para que a gente mantenha a nossa casa sempre organizada. Aqui embaixo da escada, eles optaram por fazer um fechamento, né? Até porque ali tem o quadro ali de disjuntores, né? Mas, como a própria Doma está falando aqui no vídeo, a parte de baixo da escada a gente pode aproveitar para de várias formas. A forma que a gente acaba ainda mais vendo de referência, criando uma adega, um móvel aparador, né? Mas assim, é um espaço que a gente realmente deve aproveitar. A maioria das casas, né, a gente tem uma metragem reduzida, nem todas as casas a gente consegue fazer nessa metragem enorme. Então, todos os espaços que forem possíveis aproveitar de alguma forma, né? E a maioria das vezes a gente acaba encaixando uma adega, um aparador. E aqui no caso dela, eles fizeram um fechamento completo que também ficou super bonito. Para quem acha interessante o teto com esse efeito amadeirado, essa é uma ótima opção. Tanto pela qualidade do material, pela obra limpa, né? E pela agilidade, né, da instalação. Aqui a Doma mesmo fala, né? Foram 2 dias aqui para fazer a instalação de uma metragem grande, né? E quando é madeira natural, é muito mais trabalhoso, né? Muito mais demorado. Então aqui o efeito fica lindo. Claro que a gente tem que fazer os orçamentos, né? Cada material vai ter uma diferença ali no seu valor final, mas são coisas que a gente pode levar, que a gente deve levar em conta, né? O efeito, né? A beleza, a manutenção e a agilidade, né? Muitas obras hoje a gente precisa fazer elas né, com um prazo muito curto. Então, quando a gente tem um material que a gente consegue agilizar o processo da obra, isso facilita. Um detalhe aqui que a gente consegue reparar no banheiro, quando a gente tem o revestimento em todas as paredes, né, ou nas paredes que contornam a nossa cuba, a nossa bancada principal, repara aqui no vídeo dela que ela não veio com roda-banca, com o mesmo material da bancada, né? Quando a gente tem revestimento nas paredes, a gente não tem necessidade de trabalhar com roda-banca. É um detalhe que eu também venho trazendo nos meus projetos, porque assim, o roda-banca é algo que a gente está acostumado, né? Ele é mais tradicional. Mas é um gasto de material desnecessário. E quando a gente quer uma estética mais leve, mais limpa, fica muito mais clean a gente trabalhar com uma bancada lisinha ali, algum detalhe mais fininho. E não precisa vir com aquele 10 centímetros, 15 centímetros de roda-banca. Ultimamente, no meu olhar, eu acho que esse roda-banca ele está poluindo mais o projeto do que ajudando. Então fica muito mais leve quando a gente tem esse alinhamento, né, da bancada e já seguindo com o próprio revestimento ali, contornando todas as paredes, eu acho que fica mais elegante. Esse detalhe que ela está comentando aqui, né, de ter um toque de cor aqui no ambiente.
Eu acho que isso ele dá uma identidade para nossa casa, né? Foge somente dos tons neutros. Eu acho que isso deixa a nossa casa um pouco mais alegre também, ou usar um pouquinho nas cores, né? Claro que ali foi todo o hall de entrada, né? A gente consegue fazer esses detalhes em espaços menores também, né? Às vezes até com a própria marcenaria. Aqui eles optaram por deixar os grandes planos, né? Vamos dizer, a parte do chão, a marcenaria ali, aquela estante que predomina ali na sala de estar. Eles optaram por deixar tudo em tons mais neutros, né? A estante ficou no cinza, o chão no amadeirado, mas a gente pode trabalhar com a própria marcenaria, algum mobiliário, né? A gente hoje tem muitas opções de MDF em várias tonalidades, né? Então a gente pode até na própria marcenaria colocar um toque de cor, né? Quando a gente não quer, ali no caso, para ela trocar aquela pintura ali, aquele tom de verde, ele já complica um pouquinho, porque ali ela vai ter que trocar a pintura das portas, as portas ali elas são em diferentes materiais, as portas internas são em madeira, aquela porta ali da fachada que ela mostrou, ela é em alumínio pintado, então para fazer a troca daquela cor ali, daquele espaço, né, trocar aquela cor já dificultaria um pouquinho, né? Então a gente tem que realmente ter certeza, né? Se eu gosto e pensar nisso. Às vezes, eu gosto da cor, mas tenho medo de enjoar. Então, optar por colocar essa cor em algo que seja mais fácil de remover depois, ou se tem certeza, coloca na marcenaria, coloca nas paredes. Vamos usar um pouquinho. Agora ela vai mostrar a fachada. O mesmo verde de dentro ela usou para fora, né? Então a fachada também tem um toque de cor. Essa estante aqui que ela tá mostrando, né, os pontos de iluminação, dá de ver que ali alguns nichos tem uma fitinha de LED centralizada, né? Mas essa importância de trabalhar com diferentes iluminação, eu sempre indico isso também para os nossos clientes, né? Para que a gente não exagere, né, nas fitas de LED. Então, intercalar, né, no nosso ambiente, no nosso mobiliário, trabalhar com arandelas, com luminária de chão, abajur. Então, trabalhar com diferentes formas, né, de iluminar o nosso ambiente para que a gente tenha uma iluminação aconchegante e adequada ali dentro do nosso espaço também, né? Isso é muito importante, trabalhar com essa iluminação na sala de estar. E eu não sei se ela vai chegar ainda ali na parte, vai mostrar ali o detalhe ali da estante, mas a gente consegue ver que essa estante, ela é cheia de nichos, né? E, né, ela vai até a altura total ali do pé direito, né? Que é um pé direito mais alto do que o tradicional. Então, para que esses nichos não fiquem escuros, né, principalmente à noite, não dê sombra, e para valorizar, né? Se criaram os nichos é porque a pessoa realmente ela gosta desse trabalhado na marcenaria. Então a gente precisa ter uma iluminação, né? Nesse formato de estante a gente precisa trabalhar muito bem a iluminação. Então, a lavanderia, aqui a gente consegue ver, né? Essa circulação da sala dela, que chega lá na lavanderia, nós temos um tapete aqui do chão, nós temos as poltronas. Então eu fico pensando, né? Claro, foi um pedido dos clientes dela, isso é o principal, né? O nosso briefing com cada cliente, ele é exclusivo. Então a gente tem que dar muita atenção a esses detalhes, aos pedidos do cliente. E como ela falou, foi um pedido dessa família, né? Deixa aí nos comentários, né? O que vocês acham também, né? Aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. Na minha rotina, eu acho que não seria tão funcional eu ter a minha lavanderia do lado da minha sala. Pensa que na lavanderia, né, nós temos a máquina ali de lavar, nós temos o tanque, geralmente tanque a gente usa para lavar sapato. Ela não mostrou, né? Não sei se o único acesso é aqui pela sala de estar. Eu acho que sim, não vi se tem outra porta lá dentro. Mas pensa que eu vou ter que sempre tomar muito cuidado quando eu sair com um balde da minha lavanderia e aí passar aqui por dentro da sala e ir lá para a rua, levando algum sapato ou algum objeto um pouco maior que eu precisei lavar, que eu precisei usar dentro da lavanderia. Então, assim, né? Claro, a gente tem as máquinas hoje que são lava e seca, mas em algum momento eu posso precisar ali lavar algum outro objeto maior e que eu precise passar aqui pela sala. Então eu acho que eu teria que tomar muito cuidado. Hoje na minha rotina não iria funcionar. Legal, né? A gente vê que aqui na cozinha também tem um ponto de cor e outra tonalidade, né? Lá na entrada a gente tem um tom de verde e aqui na cozinha um azul petróleo, um azul mais escuro.
mas também é um toque de cor, né? E aqui a gente consegue ver, lá naquela bancada que a gente tem o fogão, tem 2 janelas, 2 aberturas, né? Que quem tá aqui na cozinha também consegue ter a visão de quem tá lá fora naquele espacinho ali, naquela área de lazer. Essa integração é bem importante a gente pensar no nosso projeto. Essa ilha é gigantesca, né, gente? Como eu sempre falo, né? Para quem ama cozinhar, valorizar esse espaço de bancada, né? Ter uma bancada extra, uma cuba espaçosa. Claro que né, a maioria das pessoas gosta de ir nessa linha, uma bancada bem espaçosa, mas principalmente quem cozinha, né? Lá na minha casa nem sou eu que cozinho, quem cozinha é o meu esposo. Mas o meu sonho, né, na nossa próxima casa, com certeza a gente vai ter um espaço muito maior aqui, vamos valorizar essa área, né? Na minha opinião, a cozinha é o ambiente principal da nossa casa, né? É o centro onde a gente reúne a família. E para concluir, então, o nosso vídeo, o que a gente consegue perceber aqui depois da nossa análise, né? Que independente da metragem que a gente tem na nossa casa, o que a gente deve pensar? A gente deve fazer uma lista do que é essencial para a gente e do que a gente gostaria que tivesse dentro do nosso projeto. Seja projeto arquitetônico, seja projeto de interiores. Sempre bom a gente pensar nos ambientes que a gente quer criar, nos espaços que a gente precisa para manter a nossa casa organizada. Então aqui os espaços que a gente viu no vídeo da Doma são todos bem espaçosos, né? São ambientes grandes que a gente consegue ter tudo bem amplo. Mas tudo isso a gente consegue adaptar para projetos menores, né? E é interessante, né, a gente ter essas referências, né? Pesquisar projetos, né, diferentes para que a gente realmente pense, né? Tem a questão da lavanderia, aqui que a gente percebeu, às vezes funciona para uma família, às vezes para outra não. Então é legal a gente pegar as referências e ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que funciona para mim e o que não funciona, né? Por isso a gente busca outras ideias, né? Para adaptar para o que funciona para a gente. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, um formato um pouquinho diferente. Comenta aqui se vocês acham interessante a gente fazer essa análise, né, de alguns projetos, né? Espero que tenha ajudado vocês aí, de alguma forma, né, a pensar em realmente, né, quem aí tá buscando fazer um projeto arquitetônico, um projeto de interiores, é sempre bom ter o auxílio de um profissional também para que ajude a tirar essas ideias do papel. E antes de finalizar o nosso vídeo, eu queria pedir para vocês não esquecer de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, que a gente está sempre trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês.